Meu Deus, Pai de toda glória, Deus, Criador de todas as coisas, nós te louvamos, ó meu Pai, te enaltecemos mais uma vez, glorificamos, ó Deus, o teu soberano nome, porque o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui, ó Deus, para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, que é o nosso ajudador, nosso iluminador, possa abrir o nosso entendimento e nos dar a capacidade, ó Deus, de compreender tudo que for aqui ensinado, que as mãos do Senhor estejam nos guiando e nos guardando, Deus. Sustenta cada servo seu, servo sua presente nessa noite. Que o teu espírito, ó Pai, esteja cobrindo de alargar, ó Deus, as fronteiras do campo bíblico sobre a vida de cada um. E que as tuas mãos, ó Pai, esteja guiando, dando força no ministério e ajudando os teus servos em nome de Jesus. Então, irmão, nós paramos na página de número 7. Estamos na nossa segunda aula sobre a matéria de angelologia, conhecendo os anjos bons e os anjos maus, ou que nós conhecemos como anjos caídos ou demônios, que há muitas questões a respeito tanto de um quanto de outro. Sabemos, como eu já disse na aula passada, que o mundo espiritual ele é real, ele existe. Há muitas brincadeiras a respeito das manifestações de anjos nas igrejas nesses últimos tempos, mas isso não impede de que nós possamos crer que há verdadeira manifestação de anjo e que realmente possa haver caso de pessoas que presenciaram isso nos nossos dias, não nos tempos bíblicos. E também hoje ficou um pouco meio cômico algumas igrejas onde os supostos obreiros já não têm mais o poder de Deus, e para promover a placa da igreja e o título que ele carrega, eles estão pagando pessoas para se fazer de endemoniado na igreja. Eu creio que os irmãos já viram isso não é coisa só da minha cabeça. Esses dias mesmo eu estava vendo um rapaz, até lá de Minas Gerais, ele deitado no chão, com supostamente um homem, uma mulher, com uma knife na mão e dizendo que se ele estava em pecado, que era para o demônio furá-lo. E é muito interessante que Jesus disse que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, e esse rapaz estava tentando tanto Deus como supostamente o demônio, mas claro que aquilo era um ator comprado por ele, que muitas igrejas que já perdeu o poder de Deus, elas pagam pessoas para estar ali como enfermas, como alguém que está recebendo uma revelação que confirma tudo e coisa semelhante. E a misericórdia de Deus é tão grande que não permitiu o demônio entrar naquele rapaz naquela hora e realmente furar ele com a brincadeira dele. Então nós vemos que as pessoas elas até acreditam, mas de uma forma que elas querem se promover. Como eu disse na aula passada, anjo não se manifesta para promover a igreja, promover nome de pastor, de mulher de Deus, de homem de Deus, nada disso. Ele se manifesta para um propósito. E todo homem e mulher de Deus que mantém uma vida espiritual equilibrada, onde eles chegam que tem uma pessoa possessa, é normal manifestar esse espírito maligno e ser expulso, porque a presença de Deus não permite que esses espíritos malignos permaneçam ali. Muitas pessoas são libertas completamente, não voltam mais, outros acabam fraquejando e permitindo que esse espírito maligno regresse para suas vidas e toma conta do seu corpo. Se você abrir o Evangelho de Marcos, você vai perceber que a presença de Jesus fazia com que os demônios se manifestassem em pessoas, tanto em pessoas judias como não judias. E eu, no Brasil, já trabalhei muito com o trabalho. Nós damos o título de libertação, mas sabemos que todo dia é trabalho de libertação. Não concordo, e sou eu, não concordo com essas campanhas extravagantes que as pessoas criam 7 passos e tal. Ele pode até dar a quantidade de passos que quiser, mas lembrando que os passos não é o que vai fazer Deus agir. A quantidade de dias, mas Deus age em todos os dias. E
o título para o culto de libertação, para mim, nada mais é do que apenas dar uma conotação ao culto, nada mais do que isso. Porque Deus liberta, Deus salva todos os dias, todo dia é culto de família, todo dia é culto a Deus. Então, os títulos são nós que damos por organização. Isso não tem nada demais. Mas eu já vi muita coisa da parte de Deus e confesso aos irmãos, a presença diabólica na vida de pessoas oprimidas e opressas é real. E você, eu não sei se alguém já teve experiência assim, de você chegar perto de pessoas assim e ver isso na vida delas. Então, esse mundo existe, ele não pode ser ignorado e tampouco ser inventado. E como eu disse para os irmãos, não é porque existe pessoas que estão brincando com isso que nós vamos deixar de crer. Sabemos que os anjos existem e que eles estão aí a serviço de Deus em prol do povo dele nessa terra. E os demônios, que são esses anjos caídos, o pastor vai também dar alguma explicação de outras crenças. Existem alguns pastores, alguns pregadores que fazem a diferença de anjo caído com demônios e utilizam alguns versículos bíblicos isolados e tentam fazer uma diferença, e até mesmo usando da etimologia da palavra, e acabam fazendo uma separação entre anjo caído e demônios. Mas que tipo de diferenciação que eles fazem? Porque a palavra demônio vem da palavra simplesmente sem corpo, espírito sem corpo. Aí, só que quem pensa assim acaba tendo um pensamento kardecista, um pensamento espírita, porque dentro da linha espírita, os demônios são espíritos que não quiseram mais se reencarnar e Sim, no caso, são os espíritos humanos que. do espírito de humanos Ok. que não querem mais se reencarnar e eles ficam apossando de corpos para satisfazer, por exemplo, beber, fumar, prostituir. Eu Tá. tive Então, esses pastores falam que os demônios, na verdade, são espíritos humanos, existem, Eles eles não seguem falam essa linha cadecista. sentido, mas se você ouvir eles dizendo, a sua conclusão vai ser essa. Principalmente se você conhecer o pensamento espírita kardecista. Você vai entender isso, não tem como não entender isso. Entendi. Porque eles alegam que os anjos caídos, como eu já falei com os irmãos, que com o versículo isolado, eles baseiam em Judas, versículo 6, que esses anjos caídos estão guardados para negruras eternas ou cadeias eternas. Então, esses que fazem a diferenciação falam que os anjos que caíram, eles ficaram presos. E eles ainda dizem que esses anjos caíram em duas etapas: os que caíram com Satanás e os que. Isso eu não concordo com isso, tá? Os que caíram em Gênesis 6, aqueles que desejaram mulheres, que as testemunhas de Jeová acreditam nisso. Inclusive, um livrinho da Testemunha de Jeová, um livrinho assim vermelho, tem até uns anjos loiros, musculosos, numa janela assim no céu, olhando para a terra, as mulheres tomando banho. Aí eles empolgam com as mulheres e descem e se coabitam com as mulheres, tem relação, e na. Isso é aquela passagem dos nefilins que Isso. geraram gigantes e Aí tudo fala que mais? gerou gigante, mas também por não observar o texto. O texto não fala que os gigantes eram filhos daquela união. A Bíblia já diz que os gigantes já existiam na terra. Fala assim, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Isso já mostrava um pensamento bígamo, de eles tomarem várias mulheres para eles. O mesma linhagem que eles aprenderam do neto de Caim, que era Lameque. Aí o versículo vai falar: na terra havia gigantes. Não fala que os gigantes eram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Está mostrando que havia gigantes. E a palavra gigante ali, ela é a palavra nefilins. E ela pode ter o sentido de caído ou o sentido de poderosos. Só que as pessoas que têm uma linha de pensamento cabalístico, ele gosta do místico, então vai falar que o significado é caídos. Mas lá quer dizer reis poderosos. O significado, eu particularmente defendo essa ideia, que eram pessoas poderosas. Porque se você olhar o versículo 5, vai falar que quando Enos nasceu, Enos ele incentivou o povo ao culto verdadeiro a Deus. Então, quando a terra começou a encher, e esses
poderosos, eles se tornaram o alvo das pessoas como se fosse, tipo assim, ver essas pessoas como alguém a ser imitado, tá entendendo? Então, aquele culto a Deus foi ficando esquecido. É como nós olharmos hoje. Surge esse povo aí com esses malabarismos que eles fazem na igreja, aí temos algumas pessoas fracas de mente, adulta, e principalmente a juventude. Segue o padrão dessas pessoas. E isso nós podemos dizer tanto no meio cristão como no meio não cristão. Se você observar hoje a poluição sonora, que é o estilo de música brasileira e americana, que ganha o coração dos nossos jovens, eles têm interesse de ser igual a esses rap, esse povo que canta funk, essas porcaria que tomou conta do Brasil e aqui da América. E eu falo assim, porque a gente vive aqui, eu conheço do Brasil, os outros países eu não sei, nas outras línguas, mas são pessoas que eles passaram a olhar e querer ser igual. Então, eu interpreto o texto assim, o texto me dá base para interpretar assim, e os filhos de Deus ali, para mim, são a descendência de Sete, e as filhas dos homens são as descendências de Caim. Não É, sabemos o texto ali, ele não explica muita coisa, ele isso. realmente deixa uma interpretação quase que aberta para. Mas Se, eu penso dessa porém, forma também, né? nós não A podemos questão é acreditar que o pessoal gosta de fantasiar. isso. Realmente, o termo Nefilim ali, é, filhos de Deus, vai para todo tipo de Porque filhos de interpretação. Deus na Bíblia, a Bíblia é repleta de versículos que nos chamam de filho de Deus. E o fato ali, por exemplo, se nós observarmos, não tem como ser anjo, porque a punição é repetida por 3 vezes sobre o ser humano. O anjo faz a pessoa pecar e o homem que paga. Você pode pegar o texto, sempre a punição está sobre a raça humana e não sobre anjos. E um dos grandes mente brilhante que teve aí, principalmente no meio reformado, que é o doutor Russell Shedd, ele tem essa teoria, que os anjos tiveram 2 quedas. E, inclusive, um que eu creio que todos que conhecem, o pastor César Cavalcante, aí, desses debates, também tem a mesma teoria, de que os É, anjos coabitaram com mulher e que eu não esses consigo anjos. achar nenhum outro suporte bíblico a não ser uma interpretação forçada de um único trecho do Eu também Gênesis. concordo com o irmão. E, acima de tudo, esse pensamento é tirado do livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Além de ser tirado de lá, ele foi reavivado dentro de um pensamento cabalístico. Então, os bons intérpretes da Bíblia, que foi o período da patrística, o período dos padres, como Tomás de Aquino e outros, Girolamo Savonarola, John Hus, nenhum deles tivesse, e principalmente na reforma. Então, eles não tiveram essa linha de pensamento. Isso veio aí depois do iluminismo, volta aí entrada do século XIX, 18, fim do século XVIII, início do século XIX, e a Assembleia de Deus abraçou essa ideia. Se você pegar a Bíblia de Jimmy Swaggart, aquela Bíblia do expositor, ele tem um tipo de pensamento assim em defender o período, a questão, a teologia do hiato, versículo 1, versículo 2 da espaço de tempo. E ele, na verdade, apresenta as teorias, mas eu creio que ele defende que são os filhos de Deus, são descendentes de Sete. Mas a Bíblia do Shed, ele acredita que são anjos que coabitaram com mulheres e eles caíram, desejaram as mulheres e caíram. Eu também fico numa questão: se isso aconteceu, o que que impede de fazer de novo? E por que que os demônios não se materializam e ficam com mulheres, ao invés de entrar em corpo de alguém e ser expulso? Entendeu? Então ficam as coisas sem conotação. É uma coisa de acreditar como foi na Lua. É uma coisa de pensar, se tem alguém que acredita, eu respeito. Mas se o homem foi na Lua há tempo para trás, por que que não vai hoje com tanta tecnologia? Então, para mim é a mesma coisa. Se os demônios ou Desculpa o parênteses aqui, mas eu acho então que o homem não foi na Lua. Não, só uma curiosidade. eu Eu acredito que acredito que ele não. tenha ido, mas eu não discuto, não rendo muito no assunto, porque não vejo muito sentido na discussão. Mas só acho que então ele não foi na Lua. Eu acredito não. Porque se Ok. foram, por que que não volta? Voltar pra Hoje, quê? com tanta coisa que tem.
E já, na verdade, já foi desmascarado, que aquelas imagens é a imagem de um produtor de cinema que fez tudo aquilo. Então, para mim, Ok. a ideia dos anjos seria a mesma coisa, de determinados tipos de crença que não se sustentam na Bíblia. Eu respeito o Dr. Russell Shedd, César Cavalcante, eles têm muita coisa boa para nos ensinar, mas esse tipo de coisa aí não se sustenta. Agora, a questão, irmãos, de anjos e desse poder das trevas é verdade. Isso aí é uma coisa que nós não podemos brincar. E as pessoas, como eu comecei a falar no início, que brincam com essas coisas, eles, uma hora, eles vão acabar tendo um problema muito sério com o demônio. O demônio, ele sujeita homens e mulheres cheios da presença de Deus. Exemplo, se você abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 21, você vai encontrar ali 7 filhos de um sacerdote, que diz a Bíblia que eles chegaram e disseram para uma pessoa endemoniada: Eu vos conjuro em nome de Cristo que Paulo prega. Aí o demônio olhou, que é claro que ele conhecia, e falou: Eu bem sei quem é Cristo, e também conheço Paulo, e vós quem sois? E eu conheço um relato de ter visto acontecer, de que uma vez um irmão evangelista da igreja que eu congregava foi expulsar um demônio, e na hora que ele chegou, junto com as pessoas, expulsou o demônio olhou para ele e falou: Eu sei que está aqui, tem muita intimidade, não? O demônio falou: Olha, é você que está aqui. E o outro tomou um tapa na cara do demônio. E isso aconteceu comigo na igreja. Eu pregando uma vez, estava ministrando na igreja, a igreja super lotada, e o interessante é que a igreja era perto de uma avenida e só tinha aquela escadaria para chegar lá embaixo na avenida, e na calçada e da calçada na avenida. E eu pregando, e aquele povo ultrapentecostal, que se você falar Jeremias, eles já dão glória a Deus, pensando que você ia falar Jesus. E que pisa na cabeça do diabo, aqueles corinhos que eles rodam, que pisa no diabo, que está pisando, passando a cabeça de Satanás e tal. Tranquilo. Preguei uma mensagem baseada em conhecer a Deus, em Oséias, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Preguei a mensagem, no final nós fomos orar, então as pessoas veio à frente, e eu lembro que de repente caiu um rapaz no chão, meio nos goró. Eu peguei do braço e falei: Levanta, para de palhaçada. Você está com palhaçada, nós não fica com palhaçada aqui não. Ele levantou meio sem graça, e quando eu coloquei a mão na cabeça de uma mulher, e tinha uma menina atrás dela que fazia o papel na igreja de diaconisa, ela pulou, e eu não estou brincando, parece que ela ficou alguns segundos parado no ar, e quando ela caiu, ela já caiu pegando a menina para o cabelo. E era aquela dos cabelão, aquele cabelo que tinha 5, 6 pontas. Ela já pegou a menina pro cabelo e saiu rodando comigo para a igreja fora. E eu, mas o rapaz, que era o pastor da igreja, que ele era pequenininho, e a mulher era grande, ele tentando ficar, colocar a menina. Foi difícil. A mulher caiu com o demônio e segurando a menina. Nós tivemos que orar para ela soltar o cabelo da moça. E o problema é que ela, movimentando, quando ela caiu, a menina bateu o cabelo em cima dela, machucou o rosto e tudo, ficou com o rosto inchado. E o demônio deu vários tapas na menina. O demônio, não a pessoa endemoniada, usou o corpo da pessoa endemoniada. Então, é para os irmãos ver, a pessoa que estava lá fazendo esse papel de obreira, só um momento, ela não estava preparada e pegou e acabou com o demônio que manifestou. Que existe várias manifestações de demônios diferentes. Eu já expulsei demônio que o demônio fica só rolando no chão, só rolando para o chão afora, sem falar nada, sem gritar, sem acusar ninguém. Mas, e o melhor, se o melhor que eu vou falar que parece cômico, mas que é triste, que quando eu estava aqui, aconteceu isso, toda a igreja correu para a rua. Aquele monte de pessoa com o menino no colo, ao tempo de atropelar um outro na porta da igreja e sofreu um acidente lá embaixo por carro. Ficou apenas eu, o pastor da igreja, um obreiro estava lá, a mulher endemoniada com a menina que segurando pelo cabelo, e 2 irmãs, uma porque estava no canto, não estou brincando, isso parece engraçado, e a outra estava tampando ela, estava dormindo no momento, senão ela tinha corrido também. Então, isso é algo muito sério. Irmã Meire, perguntar alguma coisa? Eu, eu, eu vejo também, às vezes, evangelista,
fica dialogando demais com Satanás, com o trem lá, fica dialogando, conversando, aquilo fica assim, meu Deus, porque só não expulsa e pronto, né? Fica perguntando, eu fico assim, meu Jesus, uma entrevista com o diabo, com Satanás. As pessoas que fazem isso, como eu já falei com os irmãos, respeito qualquer denominação que seja, que professa a mesma fé que nós, mesmo que tenha um certo tipo de conhecimento diferente, eu respeito. Mas a igreja que começou com isso muito foi a igreja como Casa da Benção, Deus de Amor, e a igreja do Evangelho Quadrangular fazia, mas não era muito. Mas hoje em dia, nessas neopentecostal está bastante. Mas a maioria daqueles camaradas que ficam falando que não são demônio, aquilo é um ator sendo pago, aqui não tem demônio ali, aquilo tudo é mentira. Essa entrevista com o demônio, a pessoa que fica com isso são pessoas que não sabem o que o demônio pode fazer na vida de alguém. Muitos anos, eu perguntei por que Jesus permitiu os demônios entrar em porcos. Eu creio que talvez alguém já fez esse questionamento. Por que Jesus permitiu os demônios entrar em porcos? Não podia só mandar eles embora, não? Como ele fez em vários outros lugares. E não é pela quantidade de demônios, Jesus ordenasse, eles tinham que sair. Eles pediram e a Bíblia diz que Jesus permitiu eles entrar em porco. Nossos irmãos. E ele precisa de um corpo, né, para ele habitar. Sim, mas os demônios, eles precisam de um corpo para eles fazer as mazelas dele na terra, porque aqui é um reino material. Mas eles agem, vivem no ar. Então, os demônios, eles vivem nas regiões do espaço sideral, região celestial, no ar. E eles precisam simplesmente para executar esse tipo de coisa, humilhar a pessoa que ele entra no corpo dela. Mas para agir como demônio, ele não precisa, porque a tendência dele é tentar o povo de Deus. E, por exemplo, se ele quer derrubar uma mulher, ele não precisa entrar em um homem, ele simplesmente leva um homem que é cheio de pombagira com os pensamentos e acaba, mesmo que não manifesta, derrubando uma mulher, e da mesma forma a mulher derrubando um homem. Ou leva pessoas a drogas, a um momento de fraqueza, esse tipo de coisa. Mas para manifestar esse tipo de coisa ocorre na vida de pessoas que têm. Eu não sei se eu consigo explicar assim, essa fraqueza, porque o demônio sabe pessoas que têm determinada fraqueza na vida, com decepções, com coisas que aconteceu com a família, que eles passam a dominar a vida deles. Espaço que na família tem, que ele acaba pegando uma pessoa. E tem muita coisa a ver com pobreza, com sujeira, com esses tipos de coisa. Pessoas que frequentam esses ambientes onde promove uma facilidade para os espíritos malignos estar ali, como clube, boate, esses lugares onde tem muita droga. Eu falo que eu convivi há muito tempo atrás com uma pessoa que era espírita, e essa pessoa ela tentou achar um consolo no espiritismo kardecista, porque ela procurou em vários lugares que com 14 anos o demônio manifestou na vida dela e os pais achavam que era doença. Isso tem até na Bíblia, capítulo 17 de Mateus, que um jovem que sofria de ataque epilético, que Jesus, ao chegar, viu que não era apenas uma doença, era um espírito maligno que estava sobre a vida dele. Então mas o dela não era convulsão, o dela era demônio mesmo, mas a mãe não tinha conhecimento. Aí levou-ne católica para ser benzido, levou para ser o julgar água benta, levou-ne várias religiões, levou até na Assembleia de Deus, nada aconteceu, e levar no Espiritismo, e lá no Espiritismo eles conseguiram manipular a pessoa falando, aí deu as explicações, ela virou espírito por isso, que aquilo era algum espírito desencarnado de alguma mulher que teve uma conexão com ela e utilizava do corpo dela para executar, tipo, beber e fumar, que era a única coisa que ela fazia. Então, esse tipo de ambiente, eles acabam dando espaço para que os demônios atuam. Agora, no caso que eu disse para os irmãos, que os demônios, eles entraram no porco pelo seguinte, como nós não falamos, eles realmente precisam de um corpo, mas Jesus não permitiu eles simplesmente entrar no porco porque eles precisam de um corpo. Era para mostrar para as pessoas que estavam ali que muitos anos aquele homem estava endemoniado.
Há muitos anos aquele demônio acompanhou a vida daquele homem, a ponto que ele foi acorrentado várias vezes e preso com barra de ferro, e ele quebrou as barras de ferro. Ele se cortava com um pedaço de pedra, ele dormia na sepultura. Não sabemos se ele alimentava de pedaço de cadáver, coisa assim, mas foi por muitos anos. Quando Jesus permite ele entrar nos porcos e os porcos se precipitam no mar, de cima de um morro, as pessoas deveriam ter em mente o quê? O que aquele demônio poderia ter feito com aquele homem é o mesmo que ele fez com os porcos. Ele poderia ter matado aquele homem. Ele poderia ter levado aquele homem à destruição. E quando aquele homem ficou liberto, que o povo viu, eles se preocuparam com o quê? Com os porcos, e não com o homem. O porco tinha mais valor, os bens tinham mais valor do que o ser humano. Quando eles viram o homem são, o homem curado, liberto, eles pediram que Jesus se retirasse da cidade e preferiram a ausência de Jesus do que alguém pudesse trazer libertação. Irmão João? Pai do Senhor. Pai do É, Senhor. mas não é diferente de hoje também, não, ué? É, Hoje, pra você ver, eu tava vendo um pregador pregando outro dia, ele falando assim, olha, ele é um tal de um pregador lá de Capim Grosso, nem sei onde é que fica isso, é um pregador que eu sempre fico postando os vídeos dele. Ele falando assim, quando eu era cachaceiro, quando eu era maconheiro, quando eu era da droga, todo mundo olhava pra mim e falava que eu era doido. Agora, quando eu me converti, todo mundo fala pra mim que eu já pirei de vez. Eu não tô, já tô leléu da cuca já. O pessoal já estão falando pra mim que eu já tô fumando a boa já, né? Não? Tipo assim, eles inverteram o valor de todinha. essa é a realidade. Isso às vezes é conosco, né? O camarada tá no mundo, é cachaceiro, usa droga e tudo, e ele não presta. Aí ele aceita Jesus, o pessoal vai e fala mal dele do mesmo jeito. Ele muda de vida, não fuma maconha, ele não rouba, não faz nada, o pessoal fala, agora virou crente. Aí começa a criticar ele por outras coisas. Então, irmãos, o mundo espiritual ele é real. E essa questão de entrevista, as pessoas, e eu entrei no assunto do endemoniado de Gadara, é para mostrar que Jesus ele revelou para nós, através da Escritura, o quanto uma pessoa sofre quando ela está possessa de demônios. E se os irmãos observar as pessoas quando ela fica se contorcendo ali, é porque o espírito dessa pessoa não quer aceitar o espírito maligno ali. Por isso ela fica se contorcendo. E eu já conversei com pessoas que eles não têm, eles falam que perde o sentido, mas eles sentem dores após ser libertos, sentem dor. Agora você imagina, se uma pessoa sente dor ali e o outro senta ali com o demônio, senta na mesa e vamos bater um papo aqui. Você quer um café, quer alguma coisa e começa. Você ganhou o quê? O que você quer fazer com ele? O que o demônio quer fazer, irmão? Nós precisamos de perguntar isso. Não precisamos. Não me interessa o que o demônio ganhou, o que aconteceu, porque não existe esse mapeamento de demônio para você saber o que ele ganhou. Se você tem a autoridade de Jesus, a pessoa vai ser liberta. Vai expulsar o demônio, vai trabalhar com essa pessoa para o demônio não voltar mais na vida dela. Então, é isso que importa. E não querer saber o nome do demônio. Ah, como que é seu nome? Até porque ele é mentiroso, né? Se Não, e tiver sem ali contar alguma que informação útil, alguma coisa que você possa tirar proveito, certamente ele não vai estar te falando ali. Então os não tem únicos nomes sentido que tem na realmente qualquer. Bíblia é Apolion e Abaddon. Satanás, na verdade, virou um nome para nós, mas não é nome na Bíblia. Satanás é o adjetivo desse anjo caído, que ele é um tentador ou um adversário. Você vai encontrar nas páginas do Velho Testamento os termos usados adversário, de adversário de Davi, do povo de Israel, a palavra é Satã. Não estou entendendo? Então, do mesmo jeito, o apóstolo Paulo, como no Novo Testamento o termo usado é diabo, você vai lá no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, acho que isso mesmo, que ele fala ali dos últimos tempos, seria tempo trabalhoso, ele fala que os homens seriam amantes de si mesmo, ele fala, na nossa Bíblia está caluniador, e a palavra em grego ali é diablos. Então, os irmãos entendem que isso são adjetivos desse anjo caído. Agora, pergunta, qual que é o seu nome? Eu sou Maria Candonga, Zé Nada, Zé Pilintra, Zé sei lá o quê. São nomes dados nas culturas de candomblé, de ubanda, de quibanda. E esses nomes dados aos demônios, que hoje é usado nessas igrejas
supostamente pentecostais, são coisas inventadas nessas matrizes aí, que eles falam que é matriz africana, desses tipos de macumbaria. Isso não tem a ver com a Bíblia, isso não está na Bíblia. Aí eles inventam tanta coisa que diz que se o demônio falar assim que ele é Lúcifer, ele não pode sair. Ele não sai. Se o demônio falar, eu sou Lúcifer, aí acabou. O camarada pode ser até Jesus que não expulsava. Então, são mitos inventados que acabam levando as pessoas que é crente a acreditar naquilo e dando força para o diabo. Uma vez eu estava na igreja e tinha uma mulher, que é como eu falei com os irmãos, ela caía e ficava rolando no chão, não falava nada. Mas era demônio. E eu aprendi o seguinte: se eu estou na igreja do irmão pregando, se eu estou com o microfone e eu orar e o demônio manifestar, eu expulso o demônio, não se chama ninguém. Mas se eu estou no púlpito e o demônio manifesta, eu não posso ir se o pastor não me falar para ir. Seja o pastor meu ou um pastor da igreja que eu esteja visitando. E nessa igreja que congregava, o pastor foi quem foi expulsar o demônio. Primeira coisa que ele falou depois, que foi os irmãos expulsar o demônio, ele fez a reunião e falou que você não pode expulsar demônio com gravata. O demônio pode puxar a sua gravata. Você tinha que tirar a gravata para expulsar o demônio. Aí, e nisso eu observei, porque essa mulher, ela estava com um problema na família, e o diabo aproveitou e sempre pegava ela na igreja. Ela separou do marido, o marido traiu ela, trocou para uma moça mais nova, aquela história toda que acontece aí. Ela, fraca, o diabo aproveitou. Então, essa mulher, eles tinham aquele negócio de ficar ungindo os outros, essas igrejas gostam de ungir os outros, era uma Assembleia de Deus que gostava de ungir, e quando o pastor foi ungir a mulher, ele colocou a mão no óleo assim, nesse dedo, que a maioria dos pastores usa, o dedo indicador, mas quando ele colocou na testa da mulher, ele usou esse dedo, e fez assim com o dedo na testa da mulher, mas eu vi. Aí eu perguntei para ele qual a razão que, quando ele fez aquilo, que para mim aquilo é um sentido de engano, porque eu vou ungir a pessoa vem para ser ungida e eu não unjo ela, eu passo o dedo que está sem óleo nela. Ele falou comigo que aquela mulher é uma mulher possessa de demônio, que se você ungir o demônio que está nela, o demônio nunca mais sai. Eu falei, mas como que unge demônio se demônio é espírito? Falei, você está ungindo a pessoa, você não está ungindo demônio. E outra coisa, que óleo poderoso é esse? Que óleo, as pessoas mistificaram o óleo também. Isso aí os irmãos sabem. É questão de ungir, essas igrejas fazem fila. Uma vez eu fui numa igreja quadrangular com um colega meu que eles julgaram lá uma vasilha. Eu fiz igual Matrix, eu estava com um terno cinza clarim, eu tive que virar assim, só vi aquela vasilha de óleo passando. E o chão todo sujo de óleo, em tempo do pessoal escorregar e cair. Então, eles mistificam muita coisa. Eles criaram um misticismo em volta dessas questões de espírito maligno que acaba fazendo com que a igreja fique lá embaixo. Exemplo, se você pegar uma figurinha aí nas redes sociais de um crente e um demônio, não sei se os irmãos já viram, tem uma figurinha, por exemplo, nas redes sociais, que tem um demônio grandão vermelho com a marreta na mão e o crente é pequenininho lá embaixo. Eles fizeram um pensamento maniqueísta a respeito do diabo, como se o diabo fosse um inimigo páreo para Deus. Vocês não estão entendendo? Então, quando nós entendemos o mundo espiritual, nós não caímos primeiro nesses enganos e tampouco passamos vergonha a respeito do mundo espiritual. Mas vamos lá, irmãos. Nós paramos na página 7, o pastor classifica a organização dos anjos. Nós falamos um pouco a respeito dos serafins e dos querubins, que essa palavra serafim pode indicar, sim, uma classe de anjos, ou pode ser simplesmente a conotação da palavra seraf, que quer dizer flamejante ou aquilo que tem fogo, que foi o que Isaías viu na sua visão no capítulo 6. E os querubins, que vem numa palavra também parecida muito com a palavra acadiana querubo, que pode simplesmente fazer menção à palavra e não uma classe de anjo, mas pode ser também uma classe de anjo cujo tem um significado de guardião. E nós dizemos aqui que esses guardiões guardam aquilo que Deus permite. E o pastor coloca aqui que eles são classe que estaria guardando o trono de Deus. Até falei com os irmãos que nós não podemos ter essa conotação em mente que guardar o trono de Deus é como se fosse vários anjos que estivessem guardando o trono de Deus para não permitir que nada de mal acontecesse a Deus, porque isso foge do que é realidade, porque esses seres são criados por Deus, e como que eles são criados para guardar a Deus?
Se Deus é o criador de todas as coisas, ele não precisa de proteção de ninguém. Ele é quem faz tudo e ele é realmente todo-poderoso. E todo ser criado por Deus tem apenas poderes e não é todo-poderoso. Aí nós vamos ver agora sobre os arcanjos. A palavra, irmão, arquê, que é o mesmo que príncipe ou primeiro, ela traz conotação de um anjo que parece ter algum poder a mais, talvez em questão de comando, do que os demais anjos do céu. E o único apresentado na Bíblia, o pastor mostra que é Miguel. E parece, biblicamente, todos os textos bíblicos aplicam Miguel em relação a Israel. Se os irmãos observar todos os textos bíblicos, Miguel está sempre relacionado com o povo de Israel. Não tem a ver com a igreja, não vê outros povos que Miguel está relacionado. E hoje nós vemos muito misticismo em volta de Miguel. Tivemos aqui nos Estados Unidos um tempo atrás aí pessoa que fez até trono para Miguel e coisas semelhantes, e outras igrejas que fizeram isso no Brasil e tudo. Eu, por exemplo, conheci um irmão da Assembleia de Deus que ele tinha um apreço muito grande por Miguel, que ele lê no Salmo 15, ele disse assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aí o versículo 2 traz a resposta, fala que aquele que fala a verdade segundo o seu coração. Aí ele falou assim: então Miguel disse. E no Salmo não fala que Miguel falou nada. O salmista perguntou para Deus e ele disse que o Miguel respondeu. Aí a gente sempre ia orar no monte e falava que a vontade dele é chegar e ver Miguel com a espada flamejante, porque a conotação que as pessoas têm de anjo, que eles criaram na mente, é essa que a Igreja Católica implantou, que são esses anjos grande, branco, louro, de olho azul, com asas, musculoso, com o abdômen rasgado e, às vezes, com um pano assim, com a barriga, com o corpo de fora, ou com uma armadura. E esse é o pensamento de anjos que as pessoas têm em mente. Mas quando você entra nos textos bíblicos, anjo se manifestou, como nós falamos, passa com aparência humana, mas teve anjos que manifestou com aparência um pouco esquisita, que foram os que Ezequiel viu. Eu falo esquisito no bom sentido, mas é algo esquisito. Vamos ser verdadeiros que se você olharia para um ser cheio de asas, com olhos debaixo da asa, com uma cabeça com 4 rostos, e você identificaria aquilo como um anjo. E, além de tudo, ele tinha os pés de novilho. E o outro que ele viu era rodas que tinham asa e tinham olhos. Então, esse tipo de anjo não é o anjo que a nossa mente capta e transfere para toda a nossa imaginação. A imaginação do ser humano é esses anjos com aparência humana e asa. Então, e é esses que o povo anda vendo. Se os irmãos observar, esse povo que vê anjo hoje, é esses anjos aí que eles veem. E no caso do anjo Miguel, como eu falei com os irmãos, ele está relacionado ao povo de Israel, e o pastor vai mostrar aqui que o único que traz o nome na Bíblia é Miguel. Mas o livro do profeta Daniel, ele traz o termo um dos príncipes, quando o anjo se apresenta a Daniel, ele fala que Miguel é um dos príncipes do céu, que é a mesma palavra arcanjo. Então, dá a entender que existe mais arcanjos, mas nós não temos mais nenhum outro nome na Bíblia. Não podemos dizer que Gabriel é arcanjo e que outros anjos que as pessoas estão dando nome de arcanjo. O pastor vai mostrar aqui que dentro da cultura judaica, do pensamento judaico, e até mesmo no livro de Enoque, existe mais alguns arcanjos, que é o Rafael, que é esse anjo que eles andam dizendo que é o anjo da cura. Eles descobriram esse anjo agora, essas igrejas neopentecostal, que no caso é Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Ranael, Quefarel, e quase igual o Tafarel, né? Quase não vou falar Tafarel. E o Ezequiel. Mas no pensamento da Igreja Católica, a Igreja Católica defende, ao invés de colocar o Quefarel e o Ezequiel, eles têm o Saracael e Raquel, que é um nome que nós utilizamos para mulher.
Na Igreja Católica são os primeiros ali, o Rafael, Miguel, Uriel, Ranael, Saracael e Raquel. Isso é defendido pela Igreja Católica. Por exemplo, o anjo Rafael é apresentado no livro de Tobias e outros apresentam-se nos livros apócrifos. Mas tudo isso aqui não passa de pensamento de livros extra-bíblicos, não livros inspirados por Deus. Os únicos nomes bíblicos de anjos são Gabriel e Miguel, que está na Bíblia. Os demais anjos que a Bíblia apresenta não traz nome. Eu, particularmente, no nosso formulário passado, eu acredito que todos têm nome. Eu acredito que sim. Mas nós não sabemos o nome dos anjos, porque coube a Deus não revelar e ele tem as razões porque não revelou na palavra dele o nome desses anjos. E o interessante é que a manifestação de um anjo para o pai de Sansão e até para Josué, ao perguntar o nome, eles não disseram o nome. Eles simplesmente falaram qualidades deles, não disseram o nome. E hoje nós estamos tendo um número muito grande de pessoas com manifestações de arcanjo nas igrejas deles. O pastor vai mostrar sobre Gabriel, que tem um significado de poderoso, e ele fala que paira, como eu falei com os irmãos, algumas dúvidas se esse Gabriel seria um arcanjo. Mas em nenhum lugar na Bíblia descreve ele como arcanjo, simplesmente como um anjo que é portador de mensagens que Deus traz específico para alguém, como foi o caso de Zacarias, o caso de Maria e o caso de Daniel. E o pastor mostra aqui que, de acordo com o livro de Enoque, eles apresentam ele, como eu já falei com os irmãos, como um arcanjo. Mas nada mostra que, nos textos canônicos, que ele é um arcanjo. Simplesmente o anjo Miguel, que é apresentado como arcanjo na Bíblia. O pastor vai falar do ministério dos anjos. Vai mostrar que os anjos exercem um ministério bastante diversificado em relação a nós, seres humanos. Ou seja, os anjos têm vários papéis a desempenhar em prol do povo de Deus, em prol, tanto no período bíblico, como nós vemos a presença de anjos trabalhando desde o Velho Testamento, desde a queda do homem até o fechamento do Velho Testamento com Malaquias. A presença de anjo é muito enfático no livro de Zacarias, e vemos a presença de anjo já no início do Novo Testamento e no final. Tanto o anjo como a própria presença do arcanjo Miguel. Então, nós vemos que há uma diversificação na ação desses seres, e não simplesmente essas manifestações sem fundamentos que ocorrem nessas supostas igrejas hoje, onde as pessoas andam vendo o anjo para lá, eles veem anjo de qualquer jeito. Quando eu estava no Brasil, foi um pregador, na verdade, ele foi lá visitar a família dele, e a avó da mulher dele, ela vivia perto da Assembleia de Deus que eu congregava. E ele, como crente, ele foi à igreja no culto. E ao chegar lá, a Assembleia de Deus tem esse costume, quando vê uma pessoa de fora, eles acabam dando oportunidade para ele pregar, deram oportunidade para essa pessoa pregar. Ele já vivia aqui no estado de muitos anos, então ele chegou lá, e a mensagem dele, por sinal, foi muito boa, uma mensagem realmente que falou poderosamente na igreja. Mas ele disse uma coisa que eu não concordo. Ele disse que manifestação de anjo aqui na América era algo muito natural. Era algo natural demais. Que até criança via anjo. Aí eu pensei, as coisas de Deus são sobrenaturais. Essas coisas que fogem do nosso alcance, que está acima dos céus de Deus, ele não há possibilidade de ser natural. Essas coisas são sobrenaturais. Então, eu não acredito, como disse o irmão, que anjo vem aqui na Terra por vir, ou que eles se manifestam simplesmente para se manifestar. O pastor vai mostrar aqui algumas coisas que os anjos fazem em relação ao seu ministério. A primeira coisa que ele mostra é que ele protege e livra o povo de Deus. Nós vamos ver muitas passagens no Antigo Testamento, nos livros poéticos, ilustrando, como o pastor mostra aqui no Salmo 91, esse versículo, inclusive, foi até citado por Satanás a Jesus Cristo, em relação do que os anjos estão ali para guardar o povo de Deus no caminho
para que eles não tropecem. Nós vemos os livramentos que Deus deu para muitos homens de Deus e mulheres no período da história do Velho Testamento, onde houve livramento da parte de anjos. Então, vemos esses anjos trabalhando em prol disso. E hoje, muito que nós não vemos, eu creio que você acredita que os anjos sempre estão te dando livramento no caminho. Muito que você não vê a presença de um anjo ao seu lado, mas você sabe que você está recebendo livramento da parte de Deus. Ele também fala que eles guiam e encorajam o servo de Deus. Aqui, no caso, ele mostra essa passagem de Atos, onde mostra que Filipe, o diácono Filipe, que fazia um papel de evangelista, ele é guiado por um anjo nos caminhos ali de Jerusalém, a ponto de encontrar com aquele eunuco da rainha de Candaça e evangelizá-lo, e depois o Espírito Santo lhe tomar de uma forma arrebatadora e levar para outro lugar. Então, mostra ele guiando. Claro que esse guiar de anjo é te dar diretrizes. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo e, como eu disse, eu não duvido de que um anjo possa aparecer para um irmão ou para a irmã e falar determinada coisa para vocês. Isso eu não duvido. Mas hoje nós conseguimos ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e ser guiado por Deus. Eu creio que os irmãos têm experiência vasta com o Espírito Santo, de você estar em determinado rumo e o Espírito Santo te levar para outro lugar. De você chegar em determinado local e o Espírito Santo te mostrar ou te dar uma palavra para uma situação que estava ocorrendo ali. Então, hoje nós vemos essa ação do Espírito Santo. Mas nada tira porque a ação dos anjos nisso, porque nesse período o Espírito Santo já havia sido derramado sobre toda a carne dos salvos, e ainda assim no livro de Atos mostra manifestações de anjos trabalhando junto com a igreja para que a igreja tenha o seu avanço no reino. Ele fala que eles também interpretam a vontade de Deus para o homem. Essa passagem de Daniel é a passagem que ele recebe uma visão da parte de Deus e ele fica sem entender a visão, que é essa visão de 4 animais, que ele vê um leão com 2 asas, ele é arrancado das asas, ele é posto em pé e com coração de homem, um urso com 3 costelas na boca, um leão com 4 cabeças e 4, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal que não tinha como descrever. Ele fala que ele era espantoso, com dentes de ferro, com garras de ferro, com 10 chifres, e que desses 10 chifres, um chifre despontou e abateu 3. Então, ele pergunta e o anjo lhe traz a resposta que Deus, claro, envia para que ele possa esclarecer a visão. E outras passagens também na Bíblia, no capítulo 10, que Daniel não compreende visões e pergunta a Deus, e Deus envia um anjo para trazer a interpretação. Lembrando que esse período é o período do Velho Testamento e que a ação do Espírito Santo hoje, que nos ilumina a compreender as verdades reveladas, é diferente. Porque naquela época a construção do Antigo Testamento ainda estava em andamento. Porque até Daniel a Escritura tinha chegado até Jeremias, que é o livro que ele cita. Então, somente os escritores anterior a Daniel tinham escrito algo ainda que ainda nesse período não estava organizado o cano do Velho Testamento, esse período de Daniel. Mas os escritos inspirados por Deus circulavam. E o profeta Jeremias era um que Daniel fez muito uso dele. Então, nós vemos que a Bíblia ainda estava em construção. Por isso, houve essa manifestação desse anjo para iluminar Daniel na compreensão das revelações. Hoje, por exemplo, nós lemos o capítulo 7 de Daniel e conseguimos interpretá-lo da maneira correta. Sabemos que ali são 4 reinos que dominou o mundo no passado e que tem um reino futuro ainda para vir. E desse reino futuro vai despontar um rei poderoso. Então, nós entendemos isso do capítulo 7 de Daniel. Mas no período dele, ele precisou de buscar uma orientação divina e o anjo foi quem foi incumbido de trazer para ele a resposta dessa revelação. Ele mostra também que os anjos executam o juízo de Deus contra indivíduos e nações
Nós vemos aqui o caso de Herodes, no capítulo 12 de Atos, que a Bíblia diz que quando ele conseguiu ganhar o coração do povo daquela região ao matar Tiago a fio da espada, este havia prometido em matar Pedro, e vestiu-se com vestes reais, que a região que ele estava não era a região dele, e inclusive era uma região que estava tendo um certo problema com ele de questões sociais. Para agradar o povo, ele começou a matar os cristãos. E o povo ovacionou ele ao engrandecer-se. Diz a Bíblia que um anjo o feriu ali, naquele momento, e ele caiu. E foi comido de bicho. Parece que ele foi ferido e morreu no mesmo instante. Há quem defende que ele ficou doente e morreu depois. Mas o texto sugere que ele caiu morto no mesmo instante. Então, houve essa parte do anjo que feriu, e também o pastor vai mostrar a parte que Davi contou ao povo e que Deus lhe fez 3 propostas, e a proposta que ele aceitou foi de cair na mão de Deus. E cair na mão de Deus foi Deus enviar um anjo que saiu dizimando o povo de Israel. Essa passagem ela é algo tão extraordinário que no capítulo 24, quando Davi pede a Deus para parar com a punição, porque quem pecou foi ele, que era para matar ele, diz a Bíblia que o anjo olhava do alto para Davi, e se Deus fala, vai lá, Davi já era, ele tinha matado Davi. E anjo, ele não tem misericórdia, Deus tem misericórdia, por isso que ele buscou em Deus. Se o povo tivesse essa consciência do que realmente é um anjo dentro das páginas bíblicas, eles não tinham tanto desejo de anjo ficar baixando e subindo na igreja deles. Porque das igrejas que nós temos hoje, irmão, que esses tipos de liderança, se um anjo entrar lá e faz igual no Arraial dos Assírios, mata todo mundo, não sobra um. Se eles entrar lá, porque o pessoal brinca tanto com as coisas de Deus e fica querendo ver anjo ainda, desejando a presença de anjo dentro da igreja. Então, o pastor mostra que eles executam um juízo assim que Deus dá a ordem, eles fazem. Lembrando que os anjos só fazem aquilo que o Senhor, que é acima de todas as coisas, o manda. Ele fala também que há anjos que controlam tempestade, terremoto e todo tipo de fenômenos, conforme ele mostra aqui em Hebreus. Eu já disse para os irmãos que eu creio sim que debaixo da ordem divina os anjos podem comandar, conforme o Apocalipse fala, que eles estão nos 4 cantos do mundo, prendendo os 4 ventos do mundo, da terra. Mas esse pensamento nunca pode ser levado para um lado místico, como está nesse livro de Enoque, que eu já falei. O livro de Enoque, para quem nunca leu, ele é um livro que ele mostra que nessa descida de anjos na terra e coabitar com mulheres, esses anjos ensinaram pessoas a técnica da metalurgia, ensinaram pessoas a técnica da feitiçaria, a ciência nessa questão de conhecimento para avanço. Ele ensinou mulheres até maquiar, a culpa é desses anjos caídos. As questões cosméticas para que elas pudessem se maquiar. E esses anjos, de acordo com o livro de Enoque, para cada coisa existe um anjo. Por exemplo, quem comanda o sol, comanda a chuva, comanda o vento, comanda o gelo. Então, parece algo de filme de Hollywood, do Capitão Planeta, lá dos desenhos do Capitão Planeta. Cada um comanda uma coisa. Então, são coisas bem místicas. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro de Enoque, você que lê Bíblia, é leitor da Bíblia, é estudante de teologia, vale a pena você ler para você saber de onde saem esses fundamentos de muita coisa que nós vemos nas igrejas hoje. Então, eu acredito sim na ação dos anjos, no comando controlando esses eventos da natureza, mas debaixo do governo de Deus. Inclusive, eu não sei se os irmãos já ouviram, há quem defende que quando Jesus atravessa o mar para chegar em Decápolis, onde ele encontra com o endemoniado de Gadara, os irmãos lembram que houve uma tempestade no mar. Há quem defende que aquela tempestade foi provocada por Satanás. Eu não defendo isso não, irmão. Eu nem acredito nisso. Mas é só para os irmãos entenderem. Há quem defende que ela foi organizada por Satanás para impedir que Jesus chegasse ao outro lado do lago ou do mar, que o mar da Galileia é um lago, para chegar ao outro lado. Então, era como se o diabo tentasse impedir Jesus de chegar. Eu, primeiro, não acredito que nada impede Jesus do que ele queria fazer. Jesus ele andou nas águas diante de uma tempestade. Inclusive, o texto de Marcos fala que ele
tentou passar além do barco para ficar à frente do barco. E havia uma tempestade, que Marcos fala que lá do monte Jesus viu os discípulos sendo assolapados pelo vento e a tempestade nas águas. Então, se nós pegarmos esse texto lá de Marcos 5 e falar isso, nós vamos perder o texto de Mateus e das outras passagens, Mateus 12, e das outras passagens que mostram que Jesus andou sobre as águas. E a tempestade não parou ele andando sobre as águas. E quando ele quis, numa outra ocasião, ele acalmou o vento e o mar. Então, nós enfeitamos a nossa pregação com essa questão de que o diabo foi quem fez aquele movimento da tempestade, que há quem acredita que os demônios têm esse poder sobre a natureza também. Nós não sabemos, biblicamente, nada mostra que o demônio tem poder sobre a natureza. Aí alguém pode dizer, mas a Bíblia fala, ou melhor, nós vemos hoje os terremotos, as tempestades, isso não tem nada a ver com o demônio. Isso é a natureza reagindo aos maltratos que o próprio homem faz com ela e Deus permitindo isso. Inclusive, diz a Bíblia que veio um vento da parte de Deus sobre os 4 cantos da casa de Jó e derrubou a casa. E que fogo de Deus caiu do céu e matou todos os animais de Jó. Então, é só para os irmãos entenderem. E um dia, eu dando um estudo, nós damos um curso na autoescola, e estava falando do livro poético, eu fui falar que o livro de Jó, ele é um livro que está relacionado à soberania de Deus, que Deus é quem governa tudo, e que o sofrimento que Jó passou foi uma permissão de Deus, que o diabo não faz nada se Deus não permitir. E o irmão falou que não, quem fez cair fogo do céu foi o diabo, mas o texto, os irmãos podem abrir agora, que está escrito, fogo de Deus caiu e matou os animais de Jó. E o irmão falou que aquele fogo é do diabo, não é de Deus, porque eu entendi o pensamento dele que ele quis ser um advogado de Deus. E às vezes nós incorremos nesse risco de ser advogado de Deus, de achar que determinados tipos de coisa mancham o caráter de Deus. Por exemplo, Deus ter feito cair fogo do céu e matar todos os animais de Jó. Aí parece, que Deus ruim, né? E nós tentamos arrumar uma desculpa para defender Deus, porque acha que isso vai manchar o caráter de Deus. É igual esse pensamento, como eu disse para os irmãos, do que é o inferno. As pessoas que pensam que o inferno é um local que o diabo reina. Aí eu perguntei um dia, Deus está no inferno? O irmão falou, não. Eu falei, Deus está no prostíbulo? Ele falou, não. Eu falei, mas Deus é onipresente? Ele falou, Eu falei, o que é onipresente? Ele disse, está presente em todos os lugares. Eu falei, um prostíbulo é um lugar? Ele falou, Eu falei, então, como que Deus não está lá? Falei, como que Deus não está? Se a Bíblia fala que Deus enche os céus e a terra, não existe lugar que Deus não está. Agora, cada lugar Deus está com um propósito diferente. Deus não está só em igrejas, que tem igreja que nem Deus está lá. De olhar, está lá para ser glorificado e está a presença real de Deus para a glória para o povo. Não tem. Deus está lá em juízo, porque nada foge dos olhos de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Mas no afago de defender a santidade de Deus, achar que o inferno ou um prostíbulo ou qualquer coisa mancha Deus, as pessoas querem defender isso. E um dia, o rapaz estava na escola e ele disse que toda a autoridade é constituída por Deus, mas as pessoas não. Se tiver alguém, por exemplo, que consegue separar isso, eu abro a oportunidade dos irmãos explicar, porque eu não consigo separar, por exemplo, a autoridade de Nero como imperador da pessoa de Nero. Os irmãos conseguem separar? O Nero, pessoa da autoridade que ele tinha. Eu não consigo. E o apóstolo Paulo, no período de Nero, ele mandou obedecer todas as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. E no afago de defender Deus, porque o pastor não concordava que o Lula está lá no governo do Brasil, porque Deus permitiu ele estar lá, ele falou que não, que Deus ele constitui a autoridade do Lula, mas não a pessoa do Lula. Aí eu tive que ir para a Bíblia, que a Bíblia, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus chamou ele de meu ungido. Meu ungido. E Ciro nunca foi crente. Nabucodonosor, eu defendo que ele converteu no capítulo 4 do livro de Daniel, ele converte e ele morre crente, ele morre salvo. Já o rei Ciro, que assinou decretos, que protegeu o povo, que
permitiu o povo voltar para a terra, que ele cedeu condições financeiras para o povo reconstruir a cidade e o templo, ele nunca foi um cristão. E ele foi a mão de Deus para punir a Babilônia e para liberar o povo. Ele, então, não era alguém que Deus escolheu para estar politicamente na frente de um país. Vocês estão entendendo? Então, nesse desejo de defender Deus, que não foi o Lula, eu não tenho nada a ver com o partido político, irmão, mas a pessoa como não concorda que Deus colocaria o Lula no governo, que isso mancharia, isso não mancha Deus. Não mancha Deus, que, como eu sempre falo, Lula ele é digno de arrependimento e que Deus que abençoe que um dia quebra aquele coração e ele se arrependa. Da mesma maneira que o Bolsonaro também é. O Bolsonaro tem que se arrepender para morar no céu. Não adianta ele ficar indo nas igrejas no dia na época de campanha, porque isso aí não leva para o céu. Isso aí é politicagem, não é servo de Deus. Então, Deus não se mancha com as mazelas do mundo. Deus ele é perfeito, ele é santo. E onde ele está, nada vai manchar ele. Então, esses tipos de pensamento, como eu falei que as pessoas têm, acabam no afado de defender Deus dessas coisas. O pastor vai mostrar aqui, irmão, também a questão de que há anjo de cura, anjo que traz profecias e de indústria. E vai mostrar, como nós falamos no livro do profeta Daniel, e como eu já falei, isso é devido à ausência do Espírito Santo e dos dons como nós temos hoje. Um dos exemplos que, no percurso da igreja, não que Deus não fizesse, como eu falo que eu creio que pessoas, homens e mulheres de Deus, realmente viram, mas essas manifestações de anjos, como houve em Atos, nós não vemos mais manifestas, a não ser em Apocalipse, e talvez no período da patrística, que nós não temos registro algum, dentro das histórias, tanto de Plínio, de Filo, de Alexandria, de Eusébio de Cesareia, do próprio Flávio Joséfo, mas nenhuma manifestação angélica no meio do povo de Deus. Hoje nós vemos mais manifestações demoníacas nas igrejas realmente sérias. Ao passar a mostrar que os anjos realizam feitos milagrosos, os anjos demonstram a realidade do mundo sobrenatural. O que é milagre, irmão? E milagre é aquilo que altera a lei normal. Por exemplo, ontem eu até preguei na igreja, o assunto não era esse, mas preguei nessa passagem do machado flutuar. A lei da física, até antes de Newton falar dela, a possibilidade de um machado flutuar é zero. Então, aquilo é um milagre. Deus ele quebrou as próprias leis que ele fez, que rege o planeta, que é a lei da física, e fez com que um pedaço de ferro viesse flutuar, saísse do fundo da água e boiasse, e parece que o texto mostra que ele desapegou da água e ficou sobre as águas. Então, além dele ter saído do fundo das águas, ele ainda ficou sobre as águas. Isso é milagre. Ele quebrou as leis, ele passou daquilo que é normal. Então, é o mesmo que maravilhas. E esses anjos que o pastor mostra aqui, conforme Atos, que mostra um anjo libertando Pedro, na verdade, as duas ocasiões aqui são anjos libertando Pedro, no capítulo 5, libertando Pedro e João, e no capítulo 12, libertando apenas Pedro, tirando Pedro de entre o cárcere inferior, e ele atravessar a primeira vez, a porta se abriu, e a segunda ele atravessou, parece que a porta não se abriu. Quando ele pensou, ele já estava ao lado de fora da prisão. Então, são ações sobrenaturais. Ele mostra também a questão de Daniel, capítulo 3, essa passagem bem conhecida, onde há uma presença, apesar que aqui o texto não declara que é um anjo, há simplesmente a presença de um ser lá dentro, que Nabucodonosor reconhece como filho dos deuses, que foge do conhecimento dele por não conhecer o Deus verdadeiro. Há quem defende ser uma teofania, a pessoa de Cristo manifesta ali. Nós não sabemos, mas uma coisa havia um ser ali dentro que ele trouxe um milagre, ou seja, ele operou algo extraordinário dentro de uma lei que não permitia. Se cair no fogo, a tendência é queimar. E, no caso ali, as únicas coisas que queimaram foi as ataduras nas mãos dos 3 jovens nos pés. Porque diz a Bíblia que nem cheiro de fogo, ou seja, cheiro de fumaça, eles tinham.
Eles caíram atados e saíram libertos. E a presença desse ser sobrenatural lá, que talvez seja um anjo, nós não sabemos, fez com que as chamas não consumissem esses homens. Na outra parte, o pastor fala dos anjos maus, que é essa parte que nós falamos aí a respeito dessa dificuldade que as pessoas têm de entender sobre se são demônios, anjos que caíram, ou até mesmo se são esse suposto espírito desencarnados defendido por alguns teólogos. Aqui o pastor vai falar sobre a origem e queda de Satanás. Ele pega o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, e diz que Satanás aqui é chamado de Lúcifer, é traduzido estrela do dia, ou filho da alva, ou luz da alva, luz do amanhecer, que alva quer dizer amanhecer. Vamos desmistificar um negócio aqui. Como eu já disse, o nome dele não é Satanás, não é Lúcifer. O nome desse ser maligno que nós conhecemos talvez como o príncipe das trevas, o príncipe dos demônios, não é Lúcifer. Essa palavra vem da Bíblia em latim. Se você abrir a Bíblia em latim, Isaías 14, versículo 12, você vai encontrar a palavra Lucifere, que quer dizer portador de luz ou luz da manhã. Isso é a palavra Lúcifer, significa. Era um nome, era uma palavra em latim que depois ela virou nome, mas simplesmente uma pessoa usou esse nome no século I. Não sei se os irmãos já ouviram falar de São Lúcifer. Ele era um padre católico, no século III, melhor dizendo. E o católico ali não é o católico apostólico romano, mas da questão da Igreja Universal. E ele depois foi canonizado, por isso que ele foi chamado de São Lúcifer. Foi um grande orador, pregador. Depois o nome tomou essa conotação na Bíblia da tradução do Jerônimo, de Lucifere, e ninguém mais quis colocar esse nome, porque se os irmãos observou, o significado do nome é até muito bonito. É a mesma conotação que nós fazemos com o nome Judas. Judas é uma abreviação grega do nome Judá, Iudai, que quer dizer louvor, mas ninguém coloca o nome do seu filho de Judas, que ele tomou a conotação de traidor. Então, Lúcifer seria apenas uma palavra que daria característica à pessoa que está sendo narrado nessa perícope da Bíblia. Nada tem a ver com o nome próprio. Mas, dentro do pensamento de muitos teólogos, Lúcifer seria o nome desse anjo caído que rebelou contra Deus. Então, nós temos que ser verdadeiro com o texto, porque senão nós começamos a falar aquilo que não é. E, de repente, você encontra com alguém que é um linguista e ele domina as línguas, que hoje nós temos muitas pessoas que são agnósticas, eles não têm conhecimento de Deus, eles preferem não conhecer, mas gostam de ser historiador, principalmente baseado naquilo que é cristianismo. E eles realmente estudam. E quando eles chegam na língua original, eles vão ver que essa palavra não está na Bíblia. Exemplo, um dia eu vi o Leandro Carnal, que ele se julga ateu, ele discorrendo, dando uma palestra para um grupo de judeus sobre a história do desenvolvimento do cristianismo, que ele explicou melhor do que muitos pastores que dá estudos sobre a história do cristianismo. Ele recorreu sobre os pais da igreja, o desenvolvimento, não preocupou com questões teológicas, com concílios e coisas assim, mas ele citou o nome dos pais da igreja, quem contribuiu para o avanço do reino, o período que a igreja católica despontou, o período de trevas, o período da reforma, até chegar no período das igrejas históricas, mas sem defender questões teológicas, então poucas igrejas. Não preocupou em criticar nem nada, mas discorreu a história. Então, se de repente deparamos com uma pessoa que conhece da história e da língua, e você vai falar, é Lúcifer que é o nome dele, ele vai e te prova que não é dentro da Bíblia. A Bíblia, inclusive, foi escrita em hebraico, o livro de Isaías, e a palavra ali talvez é algo parecido com isso, Halel Ben Shahar, que quer dizer filho de Deus, é luz da alva. Então, também era uma característica
do rei da Babilônia, demonstrando a característica dele, nada a ver com a pessoa realmente desse anjo caído. Aí eu defendo o seguinte: a passagem pode ter dupla referência. O que é dupla referência? É uma passagem que ela tem dois cumprimentos. Jesus mesmo cita uma passagem em Mateus capítulo 24, versículo 15, que essa passagem ela é citada de Daniel capítulo 11. E essa passagem parece ter tripla referência, que ela se cumpriu em Daniel capítulo 11, quando o abominável da desolação esteve presente no templo, falando de Antíoco Epifânio ou Antíoco IV. Ela esteve presente quando Jesus falou em Lucas. Lucas registra como um registro histórico, dizendo que a abominação da desolação estaria no lugar santo e os exércitos invadiriam Jerusalém, falando do imperador ou do general Tito, que depois veio a ser imperador. E Jesus, em Mateus, registrando, traz uma conotação futura, parecendo estar indicando a um líder político futuro que nós defendemos, que é o anticristo. Então, uma profecia de tripla referência. Aqui de Isaías, o primeiro ponto que você tem que partir é da primícia da interpretação literal do texto. De quem que ele está falando? Do rei da Babilônia. Pode ser aplicado à pessoa de Satanás? Temos que estudar o contexto hermenêutico do período. Como que os primeiros leitores interpretavam isso aqui? Isso aqui é básico da hermenêutica, nós não podemos fugir disso. Inclusive, na outra escola, eu estou dando aula de hermenêutica, então eu estaria fugindo do que eu ensino, vou ensinar amanhã para eles e falando o contrário para os irmãos. O princípio hermenêutico é que a profecia é dirigida ao rei da Babilônia. A punição que ele sofreria pela sua arrogância, pelos maus tratos ao povo de Deus. Isso está falando de toda a linhagem que viria de Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, Nabonido, Nabopolassar e o próprio Beltesazar. Então, todos eles sofriam a punição ao ser derrotado pelo Império Medo-Persa. A primeira conotação do texto tem que ser essa, você não pode fugir disso. E os primeiros leitores, os primeiros judeus que esse texto esteve na mão deles, como eles interpretavam isso? Interpretavam literal. Eles interpretavam literalmente. Porque eles viveram essa história. Eles viram a queda do Império Babilônico, como o próprio Daniel viu, e os judeus que habitavam na Babilônia. Eles viram o Império Medo-Persa, muitos cresceram ali, até o fim do Império Medo-Persa, vindo a chegada do Império Macedônio Grego. Então, nós vemos que essa profecia foi literal. Agora, anos depois, homens que desenvolveram uma interpretação alegórica dentro dos pensamentos de Filo de Alexandria, que criou uma escola em Alexandria, nesse pensamento de alegorizar as passagens, é a primeira vez que esse texto foi usado, aplicando-se à queda do diabo, foi com Orígenes. Isso nós temos que ser verdadeiro. Então, o que tudo indica, os primeiros leitores não interpretavam assim. E a alegorização, ela é perigosa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O texto pode estar aplicando, sim. Você vai estar errando se disser isso? Não. Só que você tem que partir da primícia. Você que é ensinador, que é pregador, que é pastor, partir da premissa do literal do texto e ser real com os irmãos. O texto pode ter dupla referência e alguns teólogos defendem que aqui está relacionado à queda de Satanás. Porque se você fala que já é, como toda vida eu fui ensinado assim, irmão, e eu confesso aos irmãos que eu já lia e já via logo o diabo caindo aqui. Até que depois eu fui prestar atenção no texto, depois de 3, 4 vezes que eu já havia lido a Bíblia. Fui prestar atenção no texto, fui ver os contextos históricos para saber de que o texto está falando. A Bíblia segue uma sequência histórica com fundos espirituais. Nós entendemos isso. Não podemos espiritualizar tudo, mas ela tem fundo espiritual. Então, nessa passagem aqui, o nome dele não é Lúcifer. Esse foi um nome que depois acabou virando um nome para ele, como eu já disse para os irmãos, como Satanás, Diabo e outros nomes, mas isso são apenas indicação dos seus predicados.
e Lúcifer era só uma qualidade. Dentro da Bíblia latim, no latim, não tem nada a ver com o que nós pensamos. E como eu disse para os irmãos, existia uma pessoa que se chamava Lúcifer. Parece que era até um italiano, o rapaz. E também vai mostrar aqui sobre a queda de Lúcifer. Vai mostrar aqui. As escrituras, ela mostra que ele era uma criatura e que ele anteriormente era santo, era digno de grande confiança divina e investido de grande autoridade. Também não há texto que declaram isso, mas parece que sim, que se hoje ele comanda os demônios, que também são espíritos que têm poderes, porque se eram anjos, têm poderes, esses demônios sujeitaram a autoridade, ou pelo menos a capacidade dele estar tirando eles do seu habitat natural ou do reino onde eles foram criados para estar com ele hoje em trevas. Então, parece sim que ele tinha um certo poder de persuasão, conforme está lá em Apocalipse, que essa capacidade que ele tinha de trazer, apresentado pelo dragão, um texto com a sua cauda, a cauda ali fala de persuasão, e se aquele um texto realmente representa anjos caídos, nós não sabemos se podemos dizer que o número é aquele, como eu falei com os irmãos, que talvez um texto ali é só simbólico, não tem a ver com realmente com a quantidade de anjos que caiu, mas possa estar referindo, sim, que ele conseguiu, de alguma maneira, fazer com que esses anjos entrassem na rebelião com ele, porque se é rebelião, ele conseguiu fazer algo que levasse esses anjos a vir a cair com ele. Ele vai mostrar que, por um tempo, ele cumpriu suas obrigações, que também eu não creio que esse anjo foi criado e com, sei lá, uma semana ele já falou, rapaz, o negócio aqui tá bom demais, então nós temos poder mesmo, vamos rebelar. Não sabemos porque foge do nosso alcance esse período da história dos céus que nós não sabemos, como dos anjos, tempo de criação, como nós falamos, tempo que viveram, como ocorreu, o pouco que está escrito em Isaías, que se possa interpretar como a queda de Satanás e Ezequiel, é muito pouco para podermos criar tantas expectativas e criar tanta teologia ou até mesmo uma história muito ampla a respeito do assunto da queda de Satanás. Ele simplesmente era perfeito em que ele foi criado, como todos os anjos são hoje. Ele tinha, eu creio sim, esse poder, e talvez eu não acredito que há. Eu acredito que há uma hierarquia no céu, sim, mas eu não sei se nós podemos dizer que há anjos com mais poder do que o outro, não dá para saber. Há quem diz que há uma hierarquia de inferioridade em anjos. Eu não acredito nisso, não. Por exemplo, eu vi um rapaz que se diz ser judeu e andou pregando a ver no Brasil, na Assembleia de Deus, agora ele já bagunçou a vida dele toda, dizendo que os anjos, por exemplo, existem anjos e esses anjos são poderosíssimos. Depois dele vem os arcanjos, que é também uma classe acima dos anjos. E ele disse que, eu não sei, ele chegou na matemática o seguinte, que um anjo matou 185 mil soldados do rei da Síria, do rei Senaqueribe. Aí ele disse que o arcanjo, ele é 185 mil vezes mais poderoso do que esse anjo. Aí ele falou que o querubim é 660 vezes, melhor, 760 vezes mais poderoso do que o arcanjo. Aí você multiplica por 2 os 760, que parece que dá 1420, 1520, que um serafim é mais poderoso do que o querubim. Eu não consigo entender essa matemática. Ele pegou um anjo que matou 185 mil homens e foi fazendo uma multiplicação. E o povo entrou em alvoroço no ginásio, como se aquilo realmente fosse algo extraído da Bíblia. Então, são misticismo disfarçado de evangelho. Para quem não conhece Bíblia,
e sai passando isso para frente. Nós não sabemos se há essa hierarquia de poderes, de, por exemplo, um anjo ser mais forte do que o outro, de anjo, um ter capacidade de destruir o outro. O que nós sabemos a Bíblia mostra que anjos batalharam, e parece que a batalha não foi fácil. A Bíblia fala que Miguel batalhou com o dragão, Miguel e seus anjos, talvez como chama eles de príncipe, ele tem um certo tipo de anjos que estaria batalhando com ele, mas não mostra que Miguel era mais poderoso do que os outros anjos. Vocês estão compreendendo? Então nós não podemos dizer. Possa ter, sim, mas nós temos base bíblica para falar que tem? Não. Então nós não sabemos a hierarquia se tem a ver com quem tem mais poder e quem tem menos poder. A única coisa que tem é a organização e não nada a ver com poder. Ele vai mostrar o estado original de Lúcifer. Aqui o pastor já pega o texto de Ezequiel 28, como eu falei com os irmãos. Se caso esse texto ele também é um texto de dupla referência, ele pode estar aplicando ali, mostrando o estado original dele. Porém, nós temos que saber separar o texto. O texto, como eu já disse para os irmãos, os primeiros leitores entendiam que o texto está se referindo ao príncipe de Tiro, ao rei de Tiro. O rei de Tiro, ele começou a se destacar nas suas conquistas e ele foi para o lado de Jerusalém, ele sitiou muitas cidades e ele colocou fogo em muitas cidades. E ao colocar fogo em muitas cidades, ele andava sobre as cinzas das cidades, depois se vangloriando. E a ponto que Deus ia permitir, que já era a Babilônia, a profecia ele não tem uma cronologia certa, estaria destruindo a Síria. A Síria, melhor dizer, não a Síria, a Síria. Estaria destruindo a Síria e que o Tiro era parte da Síria e estaria tirando esse governo. O texto se possa aplicar a Lúcifer, sim, de acordo com o pensamento dos partidos de Orígenes, que se esse texto aplica a ele, mostra que houve sim uma insatisfação. Eu não creio que o diabo habitava nessa terra, como é defendido por muitos. Quando a Bíblia fala lá, Jardim do Éden, está se referindo à beleza do local que o rei de Tiro dominava. Então, você tem que separar os textos e saber aplicar aquilo que poderia se aplicar à queda de Satanás. E não pegar todo o texto e sair aplicando, que o diabo viveu nessa terra, que essa terra era um reino que o diabo ele morou aqui, aí quando ele que a Bíblia fala em Isaías que ele ali subiria, quer dizer que se ele vai subir porque está cá embaixo, mas também poderia estar numa parte inferior no céu, não? Dizer subir é como se ele estivesse na parte inferior e fosse subir. Aí que ele subiria. Esse subir não tem a ver com realmente um estado de um local baixo para um lugar alto. Nós temos que saber interpretar a Bíblia. Que ele subiria, seria semelhante ao Altíssimo, mas Deus precipitou ele para baixo, ele veio, igual essa minissérie que tinha aí de Gênesis na Record. Aí caiu aquela pelota de fogo, que era igual um meteoro, bateu na terra, deslocou a terra do lugar. Aí houve, antigamente era Pangeia, que era só um continente, dividiu-se em 5 continentes. Os pobres do dinossauro, que não tinha nada a ver com o diabo, todos morreram. E daí por diante. No filme dos Transformers, foi um dos Transformers que matou os dinossauros, mas no pensamento da Record, que foi supervisionada teologicamente por Rodrigo Silva, falou essa besteira. Então, eu não acredito nisso, que o diabo caiu do céu como um meteoro e bateu na terra, que existem pastores que pregam isso, que, de acordo com a ciência do meteoro que bateu na Terra e matou os dinossauros, ele fala assim, eles estavam certos, só errou que o meteoro era o diabo. Se você achar que eu estou brincando, é só você colocar Gideões 2005, pastor Marco Feliciano, destronando Satanás, que você vai ver ele falando isso. Apesar que não é só ele. Ele aprendeu isso de alguém, que aprendeu do outro, que aprendeu do outro, e que muitos pastores assembleanos defendem. Sobre o suposto caos que ocorreu na Terra, do versículo 2, e esse tipo de coisa. O dinossauro não tinha nada a ver, morreu. Então, eles alegam que o diabo morava aqui e foi levado para o céu. Uma vez eu fui no Espírito Santo para poder ministrar ceia numa igreja lá, das igrejas do ministério que eu pertencia,
E o obreiro que nós tínhamos lá, ainda não, ele era um diácono, apesar que eu para mim, isso é organização eclesiástica, eu respeito as igrejas, inclusive eu sou de uma igreja que só pode ministrar ceia do presbítero para cima, é organização eclesiástica. Para mim, todo mundo pode ministrar ceia, senão o sacerdócio real não é verdadeiro, porque o sacerdote do Velho Testamento não existe mais. Então, todo mundo pode ministrar ceia, eu acredito que todo mundo pode batizar, que todo mundo pode ministrar a bênção apostólica, que essas organizações de igreja não ferem o que a Bíblia ensina. Se a igreja tem, nós temos que obedecer à organização. Mas o pastor fazia a gente deslocar de Minas e ir no Espírito Santo da ceia, eu e o outros obreiros. E um dia eu depois fui na casa do irmão, que é responsável pela igreja, para buscar o relatório, levar o relatório de tudo para Minas Gerais. Sentei para conversar com o irmão e eu disse no dia lá sobre ministrando a ceia, eu fui dar uma explicação e fui comentar um pouco como nós, assembleianos, defendia na nossa teologia o ponto de vista da ceia. E quando eu disse que a Santa Ceia ela não se transforma, porque nós não cremos nem na transubstanciação e nem na consubstanciação, beleza, o irmão, ninguém falou nada. Só uma irmã que manifestou e me perguntou se mulher poderia falar na igreja. Eu falei, claro que pode, todo mundo pode falar na igreja. Falei, a mulher pode falar na igreja, ela pode pregar, ela pode ensinar, ela pode questionar, ela pode perguntar, contudo que seja com respeito. Quando eu fui conversar com o irmão, ele disse que a irmã perguntou, porque a irmã queria saber se ela podia falar, porque ele estava dando um estudo bíblico, e ela interrompeu no estudo bíblico, e ele disse para ela que ela não poderia falar na igreja, e citou Paulo, em Timóteo, que ela não poderia falar na igreja, que ela tinha que perguntar para o marido dela em casa. E o estudo que ele estava dando era esse, que no início existia 2 jardins do Éden. O jardim milionário, esse é o nome, eu lembro desse negócio até hoje, tem uns 25 anos, mas eu lembro disso aí. O jardim milionário e o jardim frutífero. O jardim milionário era esse de Ezequiel, que fala das pedras preciosas, do sardônio e do ônix e dessas pedras. Mas o jardim do Éden de Gênesis também mostra que tinha ouro, tinha resinas e tinha muita coisa preciosa lá nos rios e no Éden. Mas essa parte não. E ele disse do jardim frutífero. Eu creio que ele queria falar frutífero, que é o jardim que Deus colocou Adão e Eva. Aí ele falou, contou toda a história de Isaías, que o diabo caiu e tal e coisa. E a irmã perguntou se ele tinha uma base bíblica, foi quando ele disse que ela tinha que calar. E ele falou que ele aprendeu aqui daquela forma, e que a forma era correta, que o jardim do milionário existia até nos dias de hoje, que é as minas de ouro, e o jardim frutífero. Lá no Espírito Santo tem uma companhia que fornece legumes, verdura para os lugares, que chama Seabra. Então, o Seabra era o jardim frutífero. Esse era o jardim frutífero, que Deus fez permanecer na terra até hoje. E contou a história que o diabo caiu, que o diabo bateu na terra, que destruiu os dinossauros e tudo. E tudo para falar comigo que ele tem uma teologia que não abre mão e que ele ensinou na igreja que o pão transforma sim em carne e que o vinho transforma em sangue, o suco de uva, na verdade. E disse que a esposa dele participou da ceia, mas não gostou porque eu disse que o pão não transformava em carne e naquele dia ela não sentiu nada, porque toda vez que ela come o pão, ela sente o gosto de flor. Aí eu falei, mas se a carne se transforma em carne, como ela sente gosto de flor? É de gosto de carne. Ele falou, não, a minha esposa é uma mulher muito santa. Eu falei, eu não duvido disso, se ela é muito santa. Né? Aí ele falou, minha esposa, quando ela está no ciclo menstrual, nem na igreja ela vai, porque a Bíblia proíbe. Eu falei, sim. Ele citou Levítico. Eu falei, mas quando a esposa do irmão está no ciclo menstrual, ela dorme com o irmão? Ele falou, dorme. Claro que dorme. Eu falei assim, então tá errado. Tinha que dormir lá para baixo, fora, perto da rodoviária. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia fala que quando a mulher está no ciclo menstrual, ela tinha que ficar 7 dias fora de casa, dormindo lá no relento. E então o irmão também está pecando e está imundo. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui não é coisa que eu vivi. Então, esse tipo de interpretação nós vemos demais. Então, a falta da boa hermenêutica faz o povo fazer esse monte de besteira. Esse irmão, ele defendeu essas ideias e deu nomes estranhos para jardim
E muitas pessoas hoje acreditam que o diabo morou nessa terra. E que essa terra sofreu muita coisa porque ele quis subir, Deus jogou ele para cá, ele bateu na terra e fez com tudo que está aqui hoje destruído é culpa dele. Aí Deus reformou a terra e colocou Adão na terra. E tudo isso, a Bíblia, ela não dá sustento para essa teologia. Isso é uma teologia cabala. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como eu falei com os irmãos, e de forma alguma, Orígenes foi um excelente expositor bíblico, inclusive um dos maiores defensores do cristianismo, de Cristo no período da patrística, mas as interpretações de Orígenes eram muito alegóricas, e foi ele quem deu início a esse tipo de interpretação em Isaías e em Ezequiel. Eu acho que nós podemos aplicar, sim, mas temos que ser originais ao texto, ser fiéis quando vamos falar disso. Aí o pastor vai mostrar aqui que muitos estudiosos acreditavam, como eu falei, que Isaías 14 fala sobre Satanás. Eu até notei aqui que Orígenes, que era um pai da igreja da linha de Alexandrina, ele aprendeu com o seu mentor, que foi filho de Alexandria, que também foi um bom estudioso, ele gostava da lei, mas ele começou a interpretar a lei de forma alegórica. Aqui está o texto. As partes principais do texto, irmão, que nós observamos, fala assim, ó, como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alvorada, ou da alva, do amanhecer, que é a palavra lutifere. Como foi atirada a terra, foi tirada, é você que derrubava as nações, você que trazia no seu coração, dizendo no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte das assembleias, ao ponto mais elevado do monte santo, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante, eu serei como o Altíssimo. Foi até nessa parte que eu disse, meu irmão, na aula passada, que um determinado pregador falou que foi nesse momento que Deus criou o anjo Miguel, ou o arcanjo Miguel, porque o nome dele significa quem é semelhante ao Senhor. Então, as pessoas utilizam do termo caíste do céu, ó estrela da alva, Lutifera, que foi atirado na terra. Aí a terra que ele pega literal aqui, você vai pegar literal a queda do rei de Tiro. Aí pega que o diabo disse, eu vou subir ao céu. Deus respondeu para ele que lançou ele para a terra, que ele teve no coração dele que seria semelhante ao Altíssimo. Irmãos, o diabo tem ciência que ele é criatura, ser igual a Deus em essência, ele saberia que nunca poderia ser. Da mesma maneira que Adão e Eva saberia que em essência eles não poderiam ser igual a Deus. Eles eram criatura. Ele foi o homem mais inteligente que já pisou na Terra. A inteligência de Adão, se os irmãos observar no capítulo 5 até o capítulo 6 de Gênesis, do 1 ao 6, mostra que os homens eram muito inteligentes. Você já parou para pensar como que os descendentes de Caim conseguiu manusear o minério para criar ferro? Você já parou para pensar isso? Manusear os elementos da terra para poder criar ferro, que a Bíblia fala que eles criaram instrumento de ferro cortante. Hoje nós temos facilidade, mas naquela época você já tentou imaginar isso? Se eles não fossem tão inteligentes. Eles viveram muitos anos literalmente. Eles eram pessoas inteligentes. A inteligência foi acabando com o tempo. Foi passando e perdendo com o tempo. Mas os homens eram muito... Adão deu nome a todos os animais que existiam na época. Não sabemos se todas as espécies de animais que existem hoje. Mas ele deu nome a todos os animais. Até os que estavam nas águas. Nós não sabemos como, mas deu. Os irmãos estão entendendo? Então, ele era muito inteligente. Aí, um ser criado por Deus, perfeito e inteligente, tinha contato com Deus. Adão não precisava jejuar, Adão não precisava orar, Adão conversava com Deus. Ele precisava de orar. Não estão entendendo? Ele tinha essa vida com Deus. Aí você vai imaginar que Adão ia colocar um dia na mente e falar assim, eu vou ser igual a ele. Não tem como pensar isso. O que o Adão quis e que o diabo quis talvez fosse uma independência de Deus. Uma vontade de ser independente, não ter que prestar para Deus. Essa vontade de não querer estar submisso a alguém. E nunca ser igual na questão de semelhança a Deus. Isso aí o diabo sabia que não tinha como. E Adão e Eva também. Então nós temos que saber interpretar o texto. Mesmo que formos aplicar
a Satanás. Esse subirei acima das estrelas de Deus pode estar fazendo conotação a anjo, sim, talvez, mas a tendência aqui é da interpretação correta do texto. O que pensou o rei de Tiro em relação o que é a estrela de Deus ali, o que é o santo monte de Deus em relação, está relacionado a Jerusalém, a estrela de Deus, as pessoas importantes de Jerusalém, semelhante ao Altíssimo. O rei de Tiro nem sabia que era o Altíssimo, ele utilizou de uma outra língua, que o próprio profeta Isaías foi quem utilizou da língua hebraica para falar Altíssimo. Então, se Satanás realmente esse texto aplica a ele, nós entendemos que a única coisa que ele fez foi tentar ser independente de Deus e causou uma rebelião, por razão também que nós não sabemos a não ser a soberba. Nós não podemos criar aqui um montim que acontece nas igrejas, que é rebelião contra a liderança, e pensar que assim aconteceu com esse anjo caído. O texto de Ezequiel, irmão, também está cheio de assuntos relacionados a isso, como eu já expliquei para os irmãos, aqui tem a ver com o rei de Tiro. Ele vai mostrar também cá embaixo, no final, que essas passagens indicam que quem era remota, Satanás também se chamava Lúcifer e era santo. Como eu já disse, se o sentido aqui foi dupla referência. E, novamente, eu defendo que o nome dele não era Lúcifer. Nem Lucifer, nem Lúcifer e nada. Esse não era o nome dele. Era o predicado dele, simplesmente algo que estava mostrando o que o rei de Tiro, como se via ele nas suas conquistas, e se aplicando ao diabo é o que ele queria parecer. Mas o nome tomou um sentido pejorativo. Na verdade, a palavra que virou nome tomou um sentido pejorativo. Você pode procurar na Bíblia hebraica, na Bíblia grega, você não vai encontrar essa palavra, a não ser na Bíblia em latim. E a mostrar que, entretanto, ele não ficou satisfeito, seu coração aspirava o lugar ainda mais alto. E esta ambição culminou em rebelião declarada em sua posterior expulsão do céu. E que, por razão considerada relevante para Deus, ele não destruiu Satanás imediatamente. Para terminarmos aqui, apesar que o pastor vai fazer essas perguntas mais à frente, e a pergunta é que você possa pensar nela. Por que Deus não destruiu Satanás? Todo mundo pergunta isso. Inclusive, dentro da filosofia, eles falam: se Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, por que ele não destruiu Satanás? Se ele é onisciente, ele conhece todas as coisas de antemão. E se ele conhecia, por que ele criou um ser que rebelaria contra ele? Filosoficamente, não está errado. Não estou entendendo? Filosoficamente não está errado. Inclusive, Nietzsche se baseava nesse tipo de pensamento para defender os seus pensamentos e dizer que Deus não existia, tentando enfraquecer os pontos teológicos para poder divulgar a sua descrença em Deus, sendo ele um judeu. Então, nós deparamos com muitas perguntas assim: por que Deus não destruiu Satanás? Outra pergunta: Deus pode perdoar Satanás? O diabo tem como se arrepender? As pessoas, inclusive, quando eu ministrei teologia sistemática para o grupo do bacharel, eles me fizeram essa pergunta: se caso de arrepender, Deus pode perdoar ele? Então, são perguntas que, às vezes, as pessoas fazem, se pode acontecer ou não. E eu não vou poder responder vocês agora, que o nosso tempo está indo embora. Sim, irmão. Vamos lá. Uma pergunta. Por que os presbiterianos falam que uma vez salvo, sempre salvo, se até Satanás caiu? Porque eles acreditam na predestinação. Sim, Então, eu entendo, mas assim, se até o Satanás que estava lá do lado de Deus caiu, mas porque eles foram perdeu a predestinados a salvação? cair. É porque eles foram predestinados a cair. Na linha do pensamento calvinista, ultra-calvinista, eles acreditam assim. Porque existe duas linhas de calvinismo, que é o calvinista, que ele é ultra-calvinista, que me fugiu a palavra, que agora é uma palavra quase embola a língua da gente para falar, ultra-lapsarianos,
que eles acreditam que Deus criou certos, tanto parte angélica para morar na eternidade com ele e outros para cair, como criou também o homem para ir para o céu e outros para o inferno. Aí a linha de pensamento que ela acaba entrando em contradição consigo mesmo diz que os que não são ultra, eles acreditam que Deus criou e predestinou homens para ir para o céu. E os que vão para o inferno fazem sua própria escolha. Mas eu não entendo, porque diz que nós não temos escolha. E se nós conseguimos escolher o inferno, só consegue escolher coisa ruim? Esse tipo de escolha Deus permitiu dando no homem? E o caso dos anjos, eles não defendem, só alega que eles se rebelaram contra Deus, eles tinham livre-arbítrio e se rebelaram contra Deus por seu próprio arbítrio. E que o único que tinha livre-arbítrio era Adão e Eva. Os demais têm livre-agência, que eu também não consigo fazer diferença de livre-agência e livre-arbítrio, porque eles, em fazer uso da palavra livre-arbítrio com o pensamento pelagiano, eles dizem que Pelágio, a defesa de Pelágio com livre-arbítrio era diferente do que nós defendemos. O que é livre-arbítrio? É eu ter a capacidade de ouvir o evangelho e querer dar atenção para ele ou não. Eu entendo que eu sou salvo pelo poder do Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria. Eu entendo isso. Eu entendo que a minha justificação é um ato exclusivo de Deus, não tem minhas mãos ali. Não tem o que nós chamamos de sinergismo. É monergismo. É um ato exclusivo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, dentro do próprio pensamento dos calvinistas, que a salvação ela ocorre de que maneira? Justificação, santificação e glorificação. A justificação é um ato exclusivo de Deus. E a santificação é uma retribuição do estilo de vida que eu adoto para poder retribuir essa graça que me alcançou através da justificação. Então, de certa forma ou não, eu tenho que optar em estar nesse estilo de vida ou não. Não estou entendendo? E eu entendo que a minha santificação, ela também só tem progresso através da ação do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não mostra que o Espírito Santo te toma de assalto. Ele disse que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E se você faz a vontade da carne, você vai fazer o que a carne gosta. Se você faz a vontade do Espírito, vai fazer o que o Espírito gosta. Por isso que ele disse, andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, eles acabam entrando em contradição nos próprios textos. Bom, pode perguntar. Mas o livre-arbítrio é uma questão que muita gente discute, né? Porque se o Espírito Santo ele habita em mim, ele me convence, eu já não tenho mais o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que nós defendemos não é esse arbítrio tipo assim. Porque, por exemplo, a nossa tendência nunca é escolher Deus. Então, por isso que o Espírito Santo tem que nos convencer. Convencer que somos pecadores, porque boa parte das pessoas da humanidade não acha que eles têm pecado. Eles não acham que eles são culpados do Sim. pecado, que eles dependem de Deus. Boa parte das pessoas acha que todo mundo vai para o céu, porque Deus é muito bom. E essa história de inferno é invenção. Até existe o inferno, mas Deus não vai permitir ninguém para lá. Aí eles fazem grau de pecado, a não ser o assassino, o estuprador, esse tipo de gente, o serial killer. E essas pessoas não têm perdão, mas o cara que é adúltero, que vive na jogatina, bebedice, eles têm um lugarzinho. Talvez passaria no purgatório alguns anos e se já foi pago por Dom Tetzel, não precisa de passar no purgatório. Agora, o livre-arbítrio que nós defendemos é que você pode rejeitar ou não o evangelho. Eu não acredito que uma pessoa que ouve o evangelho, o Espírito Santo trabalha na vida dele, mas ele pode falar não. Isso está lá em Atos. A Bíblia fala que Paulo pregou em Atenas, um grupo chamou Paulo de tagarela. O outro disse, ficou ouvindo, quando Paulo falou da ressurreição e sobre Jesus, como eles não acreditavam na ressurreição por ser gnóstico, eles falaram, ele é pregador de Deus estranho. Aí a Bíblia mostra um outro grupo que converteu. Teve ou não dificuldades, mas todos ouviram. Eles rejeitaram porque quis. A parábola do semeador mostra o quê? A semente, uma pessoa que é semeador, ele sabe julgar semente.
Um semeador não sai jogando semente para o alto, ele dá valor à semente e joga no solo. Então ele espalhou nos solos. O solo que estava em dificuldade. Foi o solo que não recebeu a semente. Ele, por exemplo, o solo que estava ali, que estava com pouca terra, que tinha pedra embaixo, ali poderia brotar como brotou, só não teve raiz. Do mesmo jeito nós. E dentro da igreja, quantas pessoas você já viu entrar na igreja e empolgar com o cristianismo e depois sair? É porque não era predestinado? Não, é porque ele acabou dando lugar para a carne e rejeitou o cristianismo. Ele teve livre-arbítrio para ele escolher o que é errado e seguir. Rejeitou o que é verdadeiro. Então, nós não acreditamos nesse livre-arbítrio pelagiano, que o homem ele não nasceu em pecado, que ele aprende a pecar e esse tipo de coisa. Nós acreditamos que a depravação, a Assembleia de Deus defende isso. Dentro da Confissão de Fé da Assembleia de Deus, declara que a depravação total, do mesmo jeito que os reformados acreditam, nós acreditamos. Todo ser humano está debaixo da condenação da queda de Adão. E que se não aceitar Cristo, perecerão no fogo eterno. E no caso do próprio diabo, infelizmente existe gente que crê que eles vão se arrepender no fim dos tempos e vai ser salvo. Estou falando sério, mano. E paz, meus irmãos, pregadores até renomados que tem muitos livros bons. Eles alegam isso. Como o já faleceu, né, o grande escritor John McCartney, ele acreditava nisso, que o diabo vai ser salvo nos fins dos tempos. Não vou falar grande, que para mim não é grande em nada, a não ser na arqueologia. O Rodrigo Silva acredita que nos fins dos tempos Deus vai arrancar todas as pessoas do inferno, porque o inferno ele é por um período de tempo. É o mesmo pensamento judaico. Exatamente. É um crescimento que tem, é uma ideia que tem crescido bastante no Evangelho e vem do judaico lá que fala que o inferno ele é temporário, que Isso, ninguém, que ele foi criado pro diabo e para os acaba anjos que seus caíram com anjos. ele, né? E de fato está escrito isso, né? O diabo, o É, inferno não foi criado para gente, mas falar que a gente não vai para lá porque não foi criado para nós, isso cresceu ali naquele meio. O pessoal fala que vai passar um tempo ali, tá parecendo quase que a ideia do espiritismo, é. né? Você vai se purgar, você vai sei lá o que que você vai fazer lá. Purificar e E depois depois você Jesus vai espera. sair e tem gente, e já tem um grupo aí que fala que o inferno ele nem existe, que o inferno, o que serão condenados vão ser condenados a uma ausência de Deus, que essa ideia Isso. de Isso sofrimento é não. inferno, a ausência de Deus. E tem a linha também que é da aniquilação total, que quando morre é aniquilado, então não vai haver uma punição. E vários outros pensamentos. Inclusive, tem pastores hoje assembleianos defendendo a ideia de que o inferno não é um inferno de fogo. Tem um pastorzinho na internet aí, que um dia estava até criticando o pastor Ziel Gomes, que ele lançou uma lição da escola bíblica e falava do inferno. Aí, acho que ele estava querendo seguidor, ele está caçando a jeito de ganhar dinheiro na internet. Dizia que escreveu um livro que o inferno não é um inferno de fogo. Então, ele baseou, claro, nas palavras gregas relacionadas a Hades, a palavra hebraica Sheol, a palavra Quebec, que quer dizer sepultura, que só tem no livro de Eclesiastes, e a palavra Gehenna, e possivelmente a palavra em latim inferno, e fez algumas conotações. Eu creio que ele leu a Divina Comédia do Dante Alighieri, como nós falamos na aula passada, e está baseando essas coisas. Apesar que o Dante Alighieri ele é baseado no livro Apocalipse de Pedro, e o Apocalipse de Pedro ele é pesado. Então, esse pastor, apesar de ler o Apocalipse de Pedro, ele é bem mais pesado do que o Apocalipse de João, no capítulo 20. O Apocalipse de Pedro fala que as pessoas irão comer no inferno as próprias fezes e as próprias urinas. Isso é para os irmãos ver. O Pedro lá, o cara que usou o nome de Pedro para escrever aquele Apocalipse de Pedro, que é apócrifo, ele tinha um pensamento muito forte em relação ao inferno. Mas o Dante baseou nele, mas o pensamento de Dante Alighieri é o pensamento da divisão do inferno. Então, vamos fazer a chamada. E fora que vai estar consciente ainda no inferno. Isso.
E vai estar consciente, como a Bíblia fala, que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Bom, William Souza, bom, William Carvalho, bom, Kleber da Silva, bom, Robson, bom, Marcos, Soares, bom, João, Mameire. Tem alguma pessoa que eu não falei o nome aqui, irmão? Orsino. Como? Orsino Siqueira. Ocínio Siqueira? Ah, sim, é É, porque ah, sim. O irmão que tá com iPhone, quem que é que tá com iPhone aí? Ah, é o irmão Kleber, que tá com iPhone. Então, irmãos, eu creio que são esses irmãos mesmo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor e na próxima aula continuamos. E os irmãos, procura saber as perguntas aí. Se Deus perdoaria o diabo ou não, se o diabo tem como arrepender. O pastor até abordou alguma coisa aqui a respeito desse assunto para os irmãos, porque são questionamentos que as pessoas fazem, se havia possibilidade disso. Agradecemos ao Senhor. Pai de toda a terra, Deus grandioso, soberano é o Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos mais um dia, mais uma escola, Pai, mais uma aula. Pedimos ao Senhor força para continuarmos, que o Senhor dá direção, a Deus. Nos ajude a entender, ó Pai, o mundo espiritual, não para vangloriar, para disputas, mas simplesmente, ó Pai, para conhecer melhor o seu reino e sabermos trabalhar na obra do Senhor. Guarde o teu povo, ó Deus, revela os mistérios, ó Pai, dos céus para nós e nos capacita a ser bons estudiosos da tua palavra, ser bons intérpretes, seja com cada um, ó Senhor da glória, abençoando a vida de todos, a família, o ministério, e guarda no percurso da semana, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos tenham uma excelente noite e uma maravilhosa semana.